Pessoal, bom dia a todos e a todas. Em primeiro lugar, agradecer a presença de vocês atenderem o nosso convite para a gente poder fazer esse pronunciamento, que nesse momento eu acho que é um pronunciamento muito importante, né? Nós estamos aí vivendo um período eleitoral, né? Ainda estamos no processo eleitoral e, logicamente, todas as questões que envolvem esse processo eleitoral acabam sendo questões importantes. Vocês acompanharam o vídeo, acho que todos tiveram, acredito que a maioria de todos aqui tenham assistido ao vídeo que eu fiz em relação ao agradecimento que eu tive pelos votos que eu tive na cidade, aqueles que votaram em mim, que depositaram a confiança do seu voto na minha pessoa, e nesse vídeo eu falei o seguinte, que eu espero, né, do fundo do meu coração, que o próximo prefeito da cidade faça o melhor para o Taboão, que possa tornar Taboão uma cidade cada dia melhor para que as pessoas vivem, para as pessoas que vivem aqui em Taboão da Serra. Porque sempre foi esse, o meu foco político, o meu entender de política sempre foi esse, que eu nunca fui a favor do quanto pior melhor, da terra arrasada, esses discursos políticos que não remetem a nada, né? São discursos vazios e que, na verdade, só atrapalham o desenvolvimento da cidade. Quem gosta da cidade, torce por uma cidade melhor. Mesmo que você esteja numa disputa e que o resultado da disputa não tenha sido favorável a você, eu acho que cabe a nós, que somos lideranças políticas na cidade, torcermos por uma cidade melhor. Não é? E eu acredito nisso. Acreditando nisso, eu fiz um balanço de tudo que aconteceu no processo eleitoral, das possibilidades que nós tínhamos de decisões nesse processo eleitoral, e comecei a dialogar, procurar o diálogo com aqueles que estavam ainda na disputa eleitoral, ou seja, o Daniel e o Aprígio, né? E nessa procura do diálogo, a pessoa que eu tive mais oportunidade, aliás, entre os dois, o que eu tive a oportunidade de ter o diálogo foi com o Daniel, né? O Daniel, tivemos acho que 2 ou 3 conversas nesse curto espaço de tempo, né? Alinhamos os nossos programas de governo, né? Que aliás já eram programas de governo muito parecidos, né, Daniel? Defendíamos as grandes propostas, nós como hospital, a termos um hospital municipal na cidade, que eu particularmente acredito que vai ser um passo importante para melhorar a saúde de Taboão da Serra, porque o nosso gargalo na saúde, sempre falei, são especialidades, e nós só teremos especialidades em Taboão da Serra se nós conseguirmos oferecer um suporte para esses profissionais, para esses especialistas virem. O especialista não vem para a cidade se não tiver um exame que ele precisa para exercer a especialidade dele. Um gastroenterologista não vai vir para cá se ele não tiver uma endoscopia, se ele não puder fazer uma colonoscopia, né? Você não vai trazer um neuro, alguma especialidade mais se você não tiver uma ressonância magnética, uma tomografia, enfim. São coisas que nós podemos fazer e ter no nosso hospital municipal. Só para ilustrar essa questão, porque nós... E várias coisas que nós discutimos, né, Daniel? Retomar as obras da saúde, as obras paralisadas da saúde, né, que são importantes para a cidade. Não importa quem começou a fazer a obra, importa que aquela obra seja terminada e a população possa usufruir daquela obra. É para isso que se faz. Não importa se eu comecei e se o Daniel amanhã começar a obra, um dia ele vai sair da prefeitura e alguém vai ter que dar continuidade ao que ele deixar, e tem que dar essa continuidade. Enfim, discutimos tudo isso, alinhamos os nossos programas de governo e discutimos muito a questão política da cidade. Eu particularmente, a Analice, a minha esposa, deputada estadual, ela foi tolhida durante esses últimos 4 anos de trazer benefícios para Taboão da Serra. Veja que absurdo, né? A Analice queria trazer emendas para Taboão da Serra e não conseguia trazer, porque o governo não queria, porque o governo não aceitava as emendas, né? E eu acho isso um atraso na política da cidade. Discutimos isso com o Daniel, a possibilidade, né? A possibilidade não, foi uma questão trabalhada, né? Que no governo Daniel, a Analice teria essa oportunidade. O Daniel até falou não, e ela não só terá a possibilidade, como ela terá o meu apoio político
né? Porque as pessoas que trabalham para a cidade, são da cidade, merecem esse apoio político. Enfim, conseguimos alinhar todas essas questões, né? Tivemos uma afinidade, e no tratamento pessoal nunca deixamos de ter essa afinidade, né? Porque existem coisas que as pessoas não acompanham, né? na vida de cada um de nós. Nós nunca nos deixamos de conversar. Durante esses 4 anos, muitas vezes almoçamos juntos. Quando foi, Daniel? Conversamos, sempre nos respeitamos, enfim. Isso tudo facilitou essa minha decisão. Então, eu estou chamando vocês aqui hoje para declarar que o meu candidato no segundo turno é o Daniel. E não é uma declaração de apoio, não, é uma declaração de trabalho. Nós vamos para a rua e vamos pedir para que essa população reconheça no Daniel realmente a pessoa que pode mudar o futuro de Taboão, que pode mudar a situação. Mas até porque, durante esses últimos 4 anos, eu fui um grande crítico do governo do Aprígio. E volto a dizer, sem denigrir a pessoa do Aprígio, mas foi um governo desastroso. Um governo que, eu não consegui achar um acerto nesse governo durante esses 4 anos. Né? Então, e mais do que isso, a população falou isso nas urnas. Nós queremos renovação. Está aí, ninguém pode contestar uma coisa dessa. Daniel foi eleito no primeiro turno com 73 mil votos. Com segundo lugar, o Aprígio com 38 mil votos. É uma diferença muito grande. Quer dizer, a população reconhece, foi o querer da população que o Daniel tivesse esse resultado. E a gente tem que respeitar essa vontade do povo. Né? O povo, é um ditado muito velho que diz, né, a voz do povo é a voz de Deus. E é uma verdade. Então nós respeitamos isso. Achamos no Daniel realmente a pessoa mais próxima de tudo isso que a gente pensa e a gente quer para Taboão da Serra, e por isso nós estamos aqui hoje dizendo que o Daniel é o nosso candidato. Não é só um apoio de fala, um apoio de trabalho. Nós vamos trabalhar e vamos construir ao lado do Daniel essa vitória para que o Daniel chegue também no segundo turno com uma votação expressiva que manifeste a grande vontade da população, dos eleitores de Taboão da Serra. Eu quero agora passar a palavra aqui na minha. Bom dia a todos, ainda é bom dia, eu acho. Bom dia a todos. Acho que talvez depois da eleição, acho que é a primeira oportunidade que eu tenho de conversar com todos da imprensa. Então eu quero aqui agradecer primeiramente a todos os eleitores de Taboão da Serra que me ajudaram, que acreditaram em mim, que me apoiaram, que deram realmente de fato essa oportunidade para, quem sabe, a gente estar prefeito de Taboão da Serra. E eu queria agradecer também, fazer um agradecimento especial aqui para todos aqueles que participaram desse projeto, que foram do meu grupo. Cada candidato, cada liderança, as pessoas da bandeira, as pessoas da coordenação, todos, sem exceção. A nossa campanha não foi para diferente da de ninguém. Eu falo que é uma família normalmente que é constituída. Dentro de uma família você tem dias bons, você tem dias ruins, você tem brigas, você tem desentendimento, mas todos unidos para um só propósito, que é um propósito de chegar num objetivo que é trazer o melhor para a cidade, no qual a gente acredita. Então eu fico muito feliz e quero parabenizar todos do grupo, sem exceção. O engenheiro Daniel, ele não teve 73 mil votos. Quem teve 73 mil votos foi esse grupo político que trabalhou muito pela cidade. Então quero deixar aqui a minha gratidão para todos eles. E dizer que hoje para mim é um momento muito feliz, muito especial. Eu sempre deixei claro para todos vocês da imprensa o carinho que eu sempre tive, o respeito e a admiração pelo Fernando. Né? E hoje, novamente, ter o apoio do Fernando, para mim, é um orgulho muito grande. E falo isso porque não é um discurso de oportunidade, é um discurso duradouro, é um discurso que eu venho dizendo desde o início da minha campanha. Eu sempre quis uma campanha muito propositiva, porque eu sabia que esse momento poderia acontecer. Então, estou muito feliz com isso. Eu acho que a gente plantou para colher esse projeto. E não tenho dúvida que com a experiência que o Fernando tem, com tudo que ele já desenvolveu pela cidade de Taboão da Serra, ele vai engrandecer ainda mais esse projeto. E é isso que nós precisamos entender e ter essa visão. As pessoas precisam entender isso. Tanto as pessoas do meu grupo, quanto as pessoas do grupo do Fernando.
né? Que é uma união para que Taboão da Serra volte a desenvolver, que Taboão da Serra volte a crescer, tá? Que a gente possa desenvolver grandes projetos que a cidade precisa. Entendo, no meu ponto de vista, que a gestão atual ela não deu certo, né? Não deu certo. A cidade de Taboão da Serra, por 4 anos, a gente vê que diversos problemas se agravaram dentro da cidade, projetos importantes paralisaram. A Érica está aqui, a testemunha disso, a Unidade Básica de Saúde lá do Laguna é uma delas, no qual eu poderia citar. Mas enfim, eu acho que agora é o momento de olhar para frente. Quero aqui agradecer todo o seu grupo, em seu nome, Fernando. Eu sei que hoje você representa um grupo, né, e você sempre deixou muito claro isso para mim, que a sua decisão seria sempre tomada diante a aprovação do seu grupo também. Então eu fico muito feliz que a gente, hoje nesse momento aqui, a gente recebe esse apoio, esse trabalho, na verdade, para que realmente, de fato, quem ganhe com isso seja a cidade de Taboão da Serra. Então, para mim, só vem a trazer para mim, para o meu coração, que realmente, de fato, Deus está dentro desse projeto e as coisas realmente vai acontecer para a cidade de Taboão da Serra, e Taboão da Serra vai voltar a crescer. Então, gostaria de encerrar também minha palavra, Érica, se quiser. Eu só tenho que agradecer também ao Fernando por esse apoio. Na rua foi bem positivo mesmo, né? Mostrou que o povo quer mudança. E o apoio do Fernando só vai acrescentar. A gente respeitou muito o Fernando na rua. O que a gente quer é isso, o melhor para Taboão da Serra, o melhor para o povo. É isso aí. Só aproveitando a oportunidade, antes, só esclarecer um ponto para a imprensa também, porque ficou mal entendido. Às vezes as pessoas falam, pô, o Daniel não quer falar com ninguém da imprensa. Não é isso. Quando acabou a eleição, esse ano a imprensa ela tomou uma posição diferente, de criar uma live, e eu acho muito bacana, muito legal. Mas eu me vi num momento ali que eu precisava conversar com muitos dos meus candidatos. Eu tive 96 candidatos comigo, só 5 foram eleitos. 91 candidatos tinham um sonho e saíram dali arrasados. Então eu achei que aquele momento era um momento de dar, vamos dizer, exatamente esse colo, esse carinho para quem realmente de fato estava precisando. Então eu optei por isso. Talvez, se foi uma atitude certa ou não, eu não sei, mas eu optei por isso, achei que foi bom. Eu sabia que esse momento aqui com a imprensa iria acontecer de uma certa forma, e vocês sabem do respeito que eu tenho por cada um de vocês aqui, jamais deixaria de falar com a imprensa, né? Então, se caso alguém ou alguma atitude minha tenha mostrado algo diferente, eu estou aqui para dizer para vocês que não existe nada disso, tá? Só deixar claro isso aí. Daniel, como você recebe esse apoio do Dr. Fernando? Como eu disse aqui, para mim é uma honra muito grande. O Fernando ele teve 5 mandatos na cidade. E eu deixei claro isso aí em todos os podcasts que eu fiz e todas as oportunidades que eu fiz. O Fernando ele foi muito importante para Taboão da Serra, assim como outros prefeitos também foram importantes. Assim como o Buscarini também foi muito importante para a cidade de Taboão da Serra. O Evilásio, que infelizmente não está mais entre nós, também teve a sua importância. Todos eles tiveram o seu grau de importância para a cidade. Então, para mim, que estou começando uma carreira política, estou tentando ter o meu primeiro mandato, receber um apoio desse tamanho, desse porte, para mim é uma satisfação, uma alegria imensa. Então, fica até difícil de ter palavras para dizer. Né? Eu sou grato, essa é a verdade. A vida nos separa, mas o amor nos une. Doutor, acho que é mais direcionado ao senhor, que o senhor veio fazer essa composição com o Daniel. A gente vê, durante todas as entrevistas que a gente fez, tinha muitos pontos em comum nos planos de governo, né? Mas tinha algumas coisas que eram muito distantes. Por exemplo, o Hospital Municipal era uma proposta dos dois. O senhor falava no campo do Marabá Velho e o Daniel aqui na atual prefeitura. Vocês conversaram para unir esses planos de governo? E, Daniel, se tiver que abrir mão de alguma coisa para contemplar as propostas do Dr. Fernando, você vai aceitar fazer essa abertura? Deixa eu começar, que a pergunta começou por mim, na verdade. Nós não conversamos detalhes, nós não temos nem tempo para conversar detalhes. O importante é que nós entendemos que o hospital municipal é o melhor para a cidade. As questões dos detalhes, a gente vai conversar se o Daniel desejar, porque o prefeito é o Daniel. O prefeito é o Daniel. Aliás, uma coisa que o Daniel me garantiu, que alegou, eu vou ser o prefeito da cidade, eu vou comandar a cidade. Ele é o prefeito da cidade. E falei, Daniel, se você acha que com a minha experiência eu puder ajudar em alguma coisa, eu estou sempre pronto a te atender, a conversar, mas o prefeito é ele. Esses detalhes,
vão ser discutidos e acho que as decisões dele serão técnicas. Ele vai conversar com técnicos e está revendo. Não só essa questão do hospital municipal, muitas outras coisas que têm que ser apreciadas à luz da técnica, né? À luz da ciência. E isso foi uma coisa que nós conversamos, e isso nós falamos bastante. Na minha experiência, falei, Daniel, você tem que fazer um governo técnico. Você tem que ter um secretariado técnico. Porque está aí. Nós tivemos eu sempre falei isso, aqueles que me acompanham, eu sempre falei isso. O prefeito só perde uma reeleição para ele mesmo, ele não perde para adversário. Ele perde pela avaliação do governo que ele fizer. Se fizer um governo ruim, ele não vai se reeleger. E nós estamos vendo isso aqui em Taboão da Serra. O Aprígio não está perdendo para mim, para o Daniel, ele está perdendo pelo que ele deixou de fazer. Se tivesse feito bem feito, se tivesse feito corretamente, ele seria reeleito. Entendeu? Essa é a dinâmica do jogo. É assim que funciona na política. E eu falei, e nós discutimos isso, mas não. Ganhamos um tempo interessante nas nossas falas, na nossa conversa, falando sobre isso. Técnica. Faça um governo técnico, faça um governo que dá certo. E ninguém vai te tirar uma reeleição, Daniel. Você é o futuro prefeito de novo. Por quê? Porque fez bem feito. Então nós discutimos isso. Com certeza ele vai ser isso que vai. Agora, por favor. Desculpa de ter atravessado. Tá certo, e é isso mesmo. Foi primeiro direcionado a você. E eu acho assim, Odo, eu sempre deixei muito claro que as minhas decisões, eu tenho um pensamento de um projeto para a cidade. Mas nenhuma decisão que eu vou tomar, pretendo tomar, se realmente eu estiver prefeito, será tomada sem opinião popular. Eu acho que eu tenho grandes projetos para a cidade, assim como o Fernando, são parecidos, mas a gente precisa ouvir a população também. Eu acho que tem várias incógnitas na cidade, como a questão da Resp que pessoas gostam, outras não, então a gente precisa ouvir a população. Mas a gente sabe qual é o caminho, isso que é o mais importante. A cidade precisa ter um hospital municipal. Então, e isso a gente é compromisso nosso e nós faremos um hospital municipal em Taboão da Serra. Daniel, quais serão os próximos passos agora para a sua campanha, juntamente com o Fernando? Trabalhar. É o que eu sempre fiz. Trabalhar, na verdade, nós não paramos de trabalhar. Inclusive, isso faz parte de um segundo turno. Composições políticas faz parte de um segundo turno. Né? Eu me lembro muito bem da eleição passada, tive experiência da eleição passada que talvez por falta de composições acabou não dando certo o projeto. Mas, então isso faz parte. Então a gente está trabalhando muito, tanto é que eu não tive ainda nem essa conversa com a imprensa, justamente por isso. E daqui em diante é trabalhar. Hoje à tarde mesmo eu retomo as caminhadas na cidade, vou andar na cidade, não só agradecendo, mas voltando a falar sobre nossos projetos, nossas propostas para Taboão da Serra. E eu acho que é isso. Hoje é seguir em frente. Não tem nada ganho, gente. É uma eleição muito difícil mesmo. Tá? A gente não pode subestimar ninguém, muito pelo contrário, o que a gente tem que fazer, se nós trabalhamos 8, 10 horas por dia caminhando na cidade, agora a gente tem que caminhar 12, 13, 14, falta muito pouco para a gente conseguir atingir o nosso objetivo, mas ao mesmo tempo que ele está perto, ele está muito distante, e a gente precisa ter essa consciência. Tá? A gente não tem esse sentimento conosco de que acabou a eleição, segundo turno é uma nova eleição, mas eu acredito muito no meu grupo, e eu acredito muito também nas alianças que nós estamos fazendo. Daniel, quais estratégias agora para conquistar esses eleitores que estavam indecisos, votaram nulos, que foi um número grande em Taboão? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Quais são as suas estratégias para conquistar? Olha, eu acho que é continuar fazendo o que a gente está fazendo. Não dá muito para inventar a política, não é uma ciência exata. A gente precisa continuar andando na cidade, conversando com os eleitores. Eu diria que 49% da cidade votou no nosso projeto, 51% não votou. Então a probabilidade da gente encontrar esse 51% na rua é muito grande. A gente precisa entender por que não votaram na gente. Então a melhor forma de saber isso é conversando, é estando na rua e falando com eles. Por que vocês não votaram na gente? E aqueles que votaram, a gente vai pedir para que eles reafirmem esse voto. Que o voto dele é fundamental para a gente nesse momento. Então eu quero ir lá agradecer eles, pedir para eles reafirmar esse voto, afirmar para eles que a gente tem realmente de fato um projeto de renovação para a nossa cidade e vamos buscar esse outro eleitorado. E os que votaram no Fernando, eu vou pedir para votarem no Daniel. São 20%. Então, 30 mil votos. E o senhor vai para a rua então com o Daniel? Faça o que for necessário.
Quando você apoia, tem que apoiar de verdade. Eu faço o que for necessário. Se é para ir para a rua andar com o Daniel, eu vou na rua andar com o Daniel. Porque, primeiro, que você não pode se envergonhar de uma atitude que você está tomando. Eu sempre falei o seguinte: a pior atitude que uma pessoa pode ter na vida, e não é na política, é na vida dela, é ser omisso. É ser omisso. O pior erro que você pode ter na sua vida é errar por omissão. Você pode até um dia fazer uma escolha errada, só o tempo diz quais são as escolhas certas. Mas você tem que acreditar numa escolha e acreditar de verdade, não é? E exercer esse crédito que você está dando. Nós vamos fazer o que for possível. O Leozinho está aí esperando, o Leozinho, que eu estou esperando para ir para a rua, para botar coisa para trabalhar, entendeu? Se tiver que caminhar, se o Daniel quiser que eu caminhe ao lado dele, eu respeito sempre. O líder agora, quem está comandando é o Daniel. O Daniel é o general. O que ele falar, nós vamos fazer. Obrigada. Daniel, você esperava ter essa votação aí? Toda? Não só esperava, como eu sempre informei vocês. Eu nunca transformei ela em números. Tá? Nunca fiz essa transformação. Então, dizer que a gente esperava 73 mil, não. Mas eu acreditava muito nas pesquisas que entregaram, que foram colocadas, pelo exemplo, pela Gazeta de São Paulo. A Gazeta de São Paulo, uma semana antes, colocou que a gente tinha 47%. O que eu fiz mediante essa informação? Eu reuni o meu grupo e falei: pessoal, se realmente a Gazeta de São Paulo estiver certa, a gente precisa acreditar e trabalhar, e vamos buscar esses 3%, e lutamos muito para isso. Infelizmente, faltou muito pouco, mas eu volto a dizer, talvez faltou confiança no que eu falava de repente por você, por exemplo, né? Com todo o respeito que eu tenho, mas por mim e pelo meu grupo não, porque a gente estava com o pé no chão. É claro que eu não estou tirando, não é desmerecendo nem tirando a grandeza dos meus adversários, mas tinha pesquisa na cidade que apontava isso e eu precisava acreditar e trabalhei para isso, né? Então, é claro que a gente fica muito feliz, é uma votação muito expressiva, gente, é natural isso. Eu nunca tinha feito essa transformação, até porque como que eu ia transformar 47% do quê? A gente tem 200 mil eleitores na cidade, como que eu ia saber a quantidade que ia votar nulo, a quantidade que ia votar branco, a quantidade que ia se abster? Então, a gente não tinha esse conhecimento. Então, não dava para ter essa transformação, né? Por exemplo, 49% foi a mesma coisa que eu tive no segundo turno em 2020, porém lá representava 66 mil. Hoje representou 73. Então, eu fiquei feliz, não surpreso, porque eu acreditei demais no trabalho e a rua estava mostrando isso, né? A rua mostrava que as pessoas queriam uma mudança, uma renovação. Então, para mim, foi uma felicidade muito grande, mas não surpresa. Fernando e Daniel, vocês conseguiram manter o grupo unido, por exemplo, principalmente o Fernando, que está vindo para cá agora, tinha um grupo trabalhando contigo. Você conseguiu manter esse grupo unido para esse trabalho? Acredito que o Daniel não teve tanta dificuldade de manter todos os seus candidatos juntos, né? Mas a Tica. Ontem à noite, nós tivemos uma reunião aqui, nesse mesmo local ontem à noite, com todos os nossos candidatos. Nenhum deixou de falar para mim: aonde você for, eu vou junto. Nós vamos seguir você. O que você falou. Porque sabe o que acontece? Esse crédito você consegue obter através do trabalho, da sinceridade, do seu comportamento que você teve com esse grupo durante toda a eleição. E eu adquiri essa confiança do nosso grupo. E esse grupo se colocou assim, ontem foi uma unanimidade. Todos que estavam presentes, aonde você for, Fernando, eu vou com você, né? E com certeza o nosso grupo vai estar unido, vai estar trabalhando, vai estar... É uma escolha política, que aliás, sabe, é uma coisa que não deveria assustar ninguém, né? Às vezes aqui eu sinto que as pessoas ficam meio assustadas, mas, gente, isso é política. A política é isso, tem que tomar decisões, tem que tomar partidos. Eu acabei de falar, você só não pode ser omisso. Omisso é o grande erro, a omissão é o que você não deve escolher. A omissão é um caminho que você não deve escolher. E nós estamos fazendo essa escolha. E o meu grupo confia que a escolha que eu estou tomando é a melhor escolha, não para o Fernando, para o grupo. A escolha é para o grupo, né? E nós vamos estar caminhando do melhor lado, do lado que nós acreditamos mais, do lado que a gente acredita que está muito mais próximo das nossas ideias, dos nossos compromissos. Foi isso que nos orientou nessa escolha. E o grupo vai estar com a gente. Fernando Fernandes, gostaria de saber que grau de dificuldade o senhor tomou essa decisão em apoiar o engenheiro Daniel no segundo turno.
Não, olha, eu vou te falar uma coisa. Dificuldade não tive, né? Porque você acompanhou mais do que todos, talvez aqui presentes, toda a nossa trajetória ao longo desses últimos anos. Você e o Adilson acompanharam muito de perto isso daí. Eu fui um crítico do governo do Aprígio durante todo esse tempo. Eu não consegui, como eu falei agora há pouco, eu não consegui achar uma coisa boa no governo, não vi uma coisa acertada no governo. Um governo que foi mal construído. Quando eu vi a construção do governo Aprígio, quando começou o governo, e eu falava isso para você ouviu da minha boca isso várias vezes, quando eu vi o governo ser construído, eu falei, esse governo não tem a mínima chance de dar certo. A mínima chance. Porque era um governo construído só com uma base política mal construída, sem tecnicidade nenhuma, sem pessoas competentes para exercer o cargo importante que elas tinham, não é? Então eu falei desde o início, esse governo não tem a mínima chance. E fui um crítico. Aliás, nos primeiros 2 anos do governo, eu tive um respeito maior. Eu evitei fazer críticas assim muito contundentes e com muita frequência. Depois dos 2 últimos anos eu falei, não, agora é a hora da gente falar, e já de saída comecei a criticar o governo e falando e apontando erros do governo. Eu não estou falando aqui da pessoa do prefeito, que aliás tenho até um respeito por ele, é um empresário bem sucedido, né, que eu conheço há muitos anos, né, que já esteve um dia ao meu lado, né, mas o governo muito mal feito, muito mal conduzido, muito mal formado, e então por tudo isso era muito difícil, mas muito difícil eu chegar hoje e falar, não, eu vou apoiar o Aprígio. Puxa vida, mas você fez críticas ao governo do Aprígio todo por 4 anos. Você não apontou um ponto bom desse governo e agora você vai apoiar o governo? Não tem sentido, não tinha menor sentido eu apoiar o Aprígio. Então, nesses termos, foi até uma decisão. É isso que nós precisamos fazer. Senão, como que eu vou convidar o Fernando para minha posse se eu ainda não tenho ela? Eu preciso ter ela, mas você não tem a dúvida que você, se depender do engenheiro Daniel, você estará na minha posse, não só você, mas todo esse grupo maravilhoso aqui. E não se esqueça de convidar o Tony e o Fábio, tá? Ô Daniel, você vai continuar indo atrás de outros apoios, como o ANIL, que teve 7 mil votos praticamente, e os vereadores também que foram... O Bodinho ontem já declarou apoio a você, mesmo estando do lado do Aprígio, ele saiu do grupo para te apoiar. E se tem algum outro vereador, mesmo eleito no grupo do Aprígio, que está conversando com você? Primeiro, falando já do caso do Bodinho, ontem, e já deixar claro, porque assim, a política, gente, as pessoas, elas criam uma coisa na cabeça e elas propagam. E aí o que elas falam acaba virando uma verdade. E a verdade é que assim, eu fiquei muito surpreso com a atitude do Bodinho, porque eu não conversei com o Bodinho. Eu não cheguei a sentar com o Bodinho antes da declaração com o Bodinho. É muito óbvio que depois que ele declarou, eu fiz o papel de ligar para ele e agradecer o mínimo que eu poderia ter feito, né? Mas eu não sentei com o Bodinho, eu não discuti o meu projeto com o Bodinho, eu não discuti política com o Bodinho, né? Foi diferente do caso com o Fernando. Mas eu fiquei muito feliz e sou grato. E estou grato aqui, já quero agradecer publicamente esse apoio do Bodinho. Agora, quanto a outros apoios, é muito natural, gente, na política, que nós precisamos entender. A gente não pode ser soberbo, a gente não pode ter essa sensação de já ganhou. A gente precisa entender que todos são importantes dentro de um processo, né? E com certeza pode acontecer de novas alianças aparecer. Mas o que eu preciso deixar claro, né, o que realmente de fato precisa acontecer, a gente precisa voltar para a rua, a gente precisa voltar a agradecer o eleitor. Eu acho que esse é o passo mais importante, mas o nosso projeto está aberto para conversar, tá? Então a gente não está fechando as portas para ninguém. Com a ANIL você não conversou ainda? Com a ANIL não, mas eu confesso para você que foi a primeira pessoa que eu liguei. Antes de finalizar a apuração, eu liguei para o Paulo Félix, antes de finalizar a apuração. O próprio Paulo Félix falou, Daniel, calma, deixa, digere o que está acontecendo, tudo, mas as portas estão abertas, vamos conversar assim. Mas foi a primeira pessoa que eu liguei. Liguei para o Paulo Félix, liguei para o Muscarini, né? Liguei para o Fábio, eu liguei antes. Liguei acho que no sábado, né, Fábio? Acho que eu liguei antes para o Fábio, liguei para o sábado. Liguei para o Fábio antes, porque a gente tem que entender que
ninguém chega a lugar nenhum sozinho. A gente precisa entender isso. E a cidade também precisa entender. A gente precisa da experiência daqueles que já passaram por lá. E a gente precisa, se a gente realmente de fato quer fazer um bom governo, a gente precisa ouvir as pessoas que passaram por lá e deram certo. E isso é o mais importante. Não adianta ouvir quem não deu certo. Então, é isso que eu estou buscando fazer. Fernando, por conta do passado, desde 2018, quando houve desavenças, o senhor e o Daniel tiveram uma situação de não poder, quem sabe, concretizar uma união. E aí eu estou me referindo ao prefeito de Embu das Artes, Ney Santos. O senhor colocou como um obstáculo o prefeito de Embu das Artes para poder, eventualmente, ou possivelmente, se unir ao Daniel lá atrás, quando ainda não estava concretizada a candidatura do Daniel a prefeito. Não, né? Oi? Acho que errou no ano aí, 2018. Não, quando me refiro à desavença do Ney Santos com o senhor, por conta... Tá, entendi. Pensei que era com o Daniel. Não. O Daniel era meu secretário. Sim. Né? A desavença com o prefeito de lá começou nesse período, né? E aí, desde então, a coisa foi se agravando nessa relação do senhor com o prefeito de lá. Isso foi conversado com o Daniel, o senhor conversou com o Daniel sobre o fator Ney Santos, que isso poderia ser continuar sendo um obstáculo para o senhor se unir, declarar apoio ao Daniel agora. Isso foi conversado. O fator Ney Santos foi superado? Olha, a relação do Daniel com o Ney Santos tem que ser respeitada. Até porque se o Daniel não respeitasse essa relação, que foi uma opção dele, o Daniel estaria também faltando com gratidão em relação ao que ele recebeu do Ney Santos. Isso é inegável. Né? Então, o que a gente precisa fazer na política? A gente precisa sempre ser, é o que ele falou, você precisa sempre tentar ser grande, olhar para o que interessa. Né? O que interessa hoje é o Daniel ser o prefeito da Taboão da Serra. Né? E eu respeito a relação do Daniel com o Ney Santos. Isso é uma questão do Daniel, uma questão dele. Né? E eu jamais serei obstáculo a essa relação com ele. E não seria honesto da minha parte querer destruir a relação dele com ele. Sabe? Não penso dessa forma. Eu respeito. Conversamos sobre isso, sim. O Daniel, quando veio falar comigo, a primeira coisa que ele fez, eu posso até revelar, a primeira coisa que o Daniel fez foi ligar para o Ney Santos e falar: Ney, estou indo conversar com o Fernando. Né? E você sabe que isso passa, inclusive, por uma questão de apoio à análise no futuro, tudo. E o Ney Santos respondeu: Daniel, vá, faça o que você tiver que fazer. Para mim não tem problema. Você tem um compromisso comigo. Eu serei candidato a deputado federal e você irá me apoiar. O Daniel falou: você nunca duvide disso, e isso será honrado. E então o Ney falou: vai e conversa com o Fernando. É assim que a política tem que ser tratada. Nós temos hoje um objetivo muito maior, que é o comando de Taboão da Serra, o futuro de Taboão da Serra. E o futuro de Taboão da Serra está na mão desse moço aqui. E a gente tem que ajudar esse moço a ser o melhor prefeito de Taboão da Serra. Eu que o Daniel comentasse sobre a questão Ney Santos. É justamente o que o Fernando falou. Eu acho que eu nunca escondi de ninguém, muito pelo contrário, eu sempre falei que eu tenho o apoio do Ney, sou grato a ele pela oportunidade que ele me deu. E a gente sempre discute a cidade de Taboão da Serra. Então, toda atitude que a gente toma aqui, a gente discute como um grupo. Né? Então, quando eu fui conversar com o Fernando, eu liguei para ele e foi justamente isso que ele falou: é importante para a cidade, vai somar muito ao projeto. E é necessário, precisa ser feito isso. E nós fizemos felizes, tanto eu quanto ele lá, e ele também está feliz com essa parceria, com essa união. Não tenho dúvida disso. Certo. Ok, tudo bem para alguém? Mais uma pergunta? Certo. Ok para vocês? Então podemos encerrar. Isso aí, agradeço mais uma vez a presença de todos vocês por estarem aqui presentes. Eu acho que esse é um momento muito importante na vida política da nossa cidade. Né? E eu estou muito feliz de estar aqui participando disso e poder abrir o coração, falar o que nós falamos para vocês, é o que nós pensamos. Eu tenho esse hábito mesmo de falar, de ser sincero, falar com o meu coração, e é o que eu acabei de fazer agora. Então podem ter certeza.
nós estamos com o Daniel. E vamos conduzir o Daniel a essa vitória, se Deus quiser. Fernando, faz o 44.